Mais um de fora da área surgindo na sua telinha. Telinha, telão, né? Qualquer coisa do gênero. Estamos aqui de novo com aquela história, né? Conversando só com a coloradagem que não tem 51 no DDD. E eu sou o Luiz Ramires e comigo está o César Oliveira para apresentar mais este de fora da área. E já vamos assim, ó, já vou bater de bate-pronto aqui para as gurias e os gurias colorados de norte a sul do Brasil, de leste a oeste do planeta. Então vou pegar de 100 pulos e já apresentar o Silvio Jardim, colorado, amigaço. Eu costumo chamar ele de embaixador de Bagé, só que o cara mora em Curitiba, né, a capital mais fria do Brasil. O homem é lá do Paraná, o nosso primeiro bate-papo com alguém do Paraná, Ramires, olha aí. Nós estamos cercando o Brasil, viu? Hein, Silvio? Já conversamos com gente de Minas, da onde, Ramires? Piauí, Santa Catarina, Rio de Janeiro, por tudo. Barcelona, Alemanha, onde tu imaginar a gente já conversou, viu? O programa tem ele é novo, mas a gente é bem arrogante, né, Ramires? Silvio, um prazer te receber aqui. Esse aqui é um programa que a gente recebe os amigos, os colorados, para falar uma coisa que nos une, que é o Internacional. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, uma honra César. Te receber. Muito obrigado, meus amigos. César Oliveira e Luiz Ramires. O César, companheiro de outras jornadas aí, com muito prazer. E o Luiz Ramires estou conhecendo agora, mas como colorado já somos irmãos de armas aí, né? Então, o César me criou essa alcunha aí do embaixador de Bagé, o que me honra muito. Tu não sabe como eu fico feliz quando tu fala isso. Porque realmente nós saímos de Bagé, mas Bagé não sai. Eu costumo dizer que a minha alma está fincada naquele pampa lá. Então, e Colorado... desde a nascença, né? Porque nós somos Maragatos e Chimangos e Lenço Colorado, e o meu pai era colorado, e eu sou Guarani de Bagé, porque é vermelho e branco, e internacional de carteirinha, a ponto de, morando em Curitiba, ter sido sócio internacional por quase 20 anos aí, sabe? E aí, por outras circunstâncias, eu suspendi, mas, né, continuamos divulgando os meus filhos, os meus 2 netinhos agora pequenos, mas obviamente já estão fardados de internacional, com tudo que tem direito. Então, é uma satisfação estar com vocês aqui falando de uma coisa extremamente prazerosa para todos nós, que é o nosso time de coração, o glorioso Esporte Clube Internacional. Bem legal. Eu só vou te dizer uma coisa, viu, Silvio? Tu conheceu o Ramires agora, mas tu não perdeu muita coisa, viu? Depois ele reclama quando eu falo as coisas aqui no programa, aí ele fica magoadinho, aí ele faz beicinho. Aí eu faço beicinho, fico. Aí faz beicinho. Fico putinho. Não, o Ramires tem uma história dele com os filhos dele que ele botou na prensa também, né, Ramires? Quando nasceu, não teve chance de ir para o aniversário. Não. Assim que eles entenderam um pouco das coisas, eu dei opção para eles, né, Silvio? Eu disse para eles, olha, vocês podem ser colorados ou torcer para o Internacional, qualquer um dos dois. Claro, tem essa opção, né? Claro. Não, e aí tu tem o Curitiba ainda, tem o Atlético, tem os times daí, né, Silvio? Mas não tem jeito, sem qualquer chance, né? Não, a minha esposa é curitibana, eu conheci aqui quando cheguei em 1980, né? Constituí a minha família aqui, mas meus 2 guris, eu tenho 3 filhos, uma filha e 2 meninos, dois homens hoje, né? E, enfim, tu sabe que a vida hoje me levou, tá num outro plano aí, mas era colorado até a alma, meu companheiro. Fanático, exatamente. E o Rodrigo
engenheiro civil e mora em Camboriú, e terminou o jogo do Inter, às vezes eu não posso assistir por recomendação médica, então eu abro o celular. Se tem uma mensagem dele é porque nós somos bem. Se não tem nenhuma mensagem, deu ruim o negócio, sabe? Acho que a última vez que eu encontrei o Silvio, Ramires, tu estava em Porto Alegre também. Nós nos encontramos no mercado público no dia da inauguração do Beira-Rio. Não foi? Verdade, da reinauguração lá. Da reinauguração. Eu estava com meu filho, nós fomos naquele pacote. Exatamente, eu encontrei vocês dois lá. É verdade. Encontrei vocês dois. E como é que foi, Silvio? Tu começou a ser colorado em Bagé, a tua família toda de lá? Sim. Como é que o coloradismo chegou na tua vida? Eu perdi meu pai com 13 anos, né? Então, muito novo, ainda estava começando a curtir o meu pai, né? Que era pecuarista, tudo aquilo. O homem de fronteira, tomador de cavalo, tudo aquilo. E ele era torcedor do Guarani de Bagé, que é vermelho, encarnado e branco, como você sabe, né? Encarnado. E o Colorado, né? O Colorado, porque era Colorado, era o Maragato, né? Tudo aquilo, toda aquela mistura que nós temos aí, né? De política e esporte, e tradição, né? E aquilo para mim era uma honra, assim, o meu pai, né? Imagina, então depois que ele faleceu, aí me apurou mais ainda, né? Mais em homenagem a ele, em honra a ele, aquilo. A gente está conversando aqui, me permite, inclusive, a gente fazer algumas mesclagens no nosso papo, né? A questão do gaúcho, o guri, né? Aquela música guri do César Passarinho, né? Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse, né? Aquilo ali para mim é um hino, sabe? Porque não tem coisa mais que honre mais um guri do que achem ele parecido com o pai. Então, inclusive os meus filhos, né? Os meus filhos sabiam mais o hino do Rio Grande do Sul do que o do Paraná. Eles foram descobrir o hino do Paraná aqui, eu acho que com 20 anos. Porque o do Rio Grande do Sul sabiam de cor e salteado. Então, essa coisa, para mim, se o meu filho não torcesse para o meu time, eu era um derrotado em vida, entendeu? Eu não ia me identificar. Era um desgosto. Sabe? Então, mas, meu Deus do céu, né? Então, isso é uma coisa assim... Eu vou te contar uma coisa, Silvio. E assim, e não é para todo mundo ficar espalhando essa história por aí, tá? Mas eu nasci em Curitiba. Mas olha só, rapaz. Eu não sou gaúcho. Em Curitiba, por um acidente da vida, né? Eu vou dizer acidente porque minha mãe é de Santa Maria, né? E meu pai é paraguaio. Se conheceram no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mas depois que casaram, meu pai foi convidado a fazer um serviço temporário em Curitiba, né? Tinha que passar um ano lá. Aí, nesse um ano que ele ia passar lá, foi quando eu nasci. Mas olha que bacana. Eu nasci em Curitiba, mas voltei com 9 meses. 9 meses eu estava em Porto Alegre. Antes dos 9 meses eu estava morando em Porto Alegre de volta. Então, não cheguei a completar um ano de Curitiba, né? Foi só um acidente de percurso mesmo, né? Foi só um acidente de percurso. Então, eu nem digo que eu sou curitibano por aí, né? Assim, o pessoal todo mundo acha, o gaúcho, o gaúcho. Não tem problema. Não tem problema. Tu sabe, Ramires, que nós temos um... Bom, eu acho que o Sérgio deve ter comentado contigo, eu sou policial federal, agora aposentado, e o Telmo de Lima Freitas, grande cantor nativista e grande compositor nativista, era policial federal. Ele passou a carreira dele inteira, né, fazendo tudo na vida, menos trabalhando como policial federal. Ele era um cantor e um compositor nativista, né? E tinha um... Mas às vezes até melhor assim, né, Silvio? Tem um colega nosso em Porto Alegre, o César talvez lembre, e ele vai me crucificar, porque eu me esqueci o nome dele agora. Ele é um curitibano que se radicou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, como policial federal, né? E comprou campo, enfim, se agauchou melhor do que a maioria dos nossos colegas gaúchos. E ele virou um amigo especialíssimo do Telmo de Lima Freitas. Inclusive aquela música Alma de Galpão do Telmo, que gravou um LP e tal. Sim. Eu fui a Porto Alegre, num dos encontros da Pofesul, e trouxe para Curitiba uma caixa daquele disco para dar para os colegas aqui, para vender, para divulgar o disco do Telmo de Lima Freitas, Alma de Galpão.
E numa entrevista, assim, de rádio, estava o Telmo e esse colega, né? Do lado dele, porque passou a assessorar ele, assim. E aí o cara perguntou, o apresentador do programa perguntava, né? Mas, tchê, me diz aí, fulano, o nome dele, né? Que me fugiu. Eu não sei também, não lembro. Me diz aí, fulano, tu que é Galdério de 4 costados, assim, tinha um cara, um fronteiriço, de onde é que tu é mesmo, né? Aí ele dizia assim, não, eu sou ali, tá ali de pertinho ali, logo ali. Aí o cara falou, mas afinal de contas, tu é da onde? Bagé, Alegrete, Uruguaiana? Não, eu sou de Curitiba. Aí eu olha, rapaz, foi aquela risada assim, o cara chama os comerciais, entendeu? Que deu ruim aqui no negócio. Um gaúcho fake. Mexe muito comigo, que eu sou um gaúcho paraguaio falsificado. Justamente, né? Porque não sou gaúcho e sou filho de paraguaio, então sou um gaúcho paraguaio falsificado. Que maravilha, cara. O Telmo era gremista, Silvio? Pá, não me lembro, César. Eu não lembro também. Eu lembro que o Vinck, que é um amigo comum nosso, tinha uma relação boa, que é gremista fanático, né? Mas o Telmo também não me recordo se ele era gremista ou colorado. E o Telmo apareceu há pouco, né? Apareceu o ano passado, né? Até eu vi uma entrevista com o filho dele, que está radicado, acho que no Rio de Janeiro, e que é músico também, nem foi uma entrevista, já vou te dizer, uma carta emocionada que ele escreve quando o Telmo morre. Muito lindo, cara. E o Telmo é um cara que ele foi reconhecido, mas merecia muito mais reconhecimento. Muito pela obra dele. O Esquilador lá é outro hino também, né? Aquilo é uma coisa... E eu fui numa... Aqui, ó. E eu fui num encontro nosso em Porto Alegre, também dos muitos que eu fui convidado, e ia com muita honra, né? Pô, para mim era um prazer quando me convidavam para ir para Porto Alegre no encontro dos policiais, né? Aí nós fomos lá e os colegas falaram, olha, o Telmo vai vir aí fazer uma apresentação para nós no galpão, que deram o nome dele, galpão Telmo de Lima Freitas, lá no Piquete 38, lá da Professor. E aí ele chegou, muito engraçado, porque ele parecia uma entidade, assim, né? Que ele incorporava... Ele era o gaúcho, né? Ele era o gaúcho. Exatamente. Aí ele chegou e disse assim, pois olha, era o dia do policial, eu acho, sabe? E aí ele falou, ele morava na região metropolitana, ali para frente, não sei se era Gravataí, o que era, né? Aí ele falou, eu estava no meu rancho, lá pensando, cara aposentado, dia do policial, só ninguém mais lembra da gente. Tocou o telefone, eram os guris da Professor me convidando para fazer um show. Então vocês imaginam como eu estou feliz aqui essa noite. Que coisa bacana isso, né? Meu Deus do céu, que maravilha, né? O Esquilador surgiu numa Califórnia, não foi? Pois eu acho que foi. Eu acho que ele ganhou uma Califórnia da canção de Uruguaiana. Isso, não lembro. Festival fantástico aquele, né? Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. E o pior de tudo, eu me lembro, eu participei de esquila, porque meu pai criava ovelha. E quando as turmas de esquila iam, né? 3, 4, 5 caras, meu pai não tinha muita ovelha, né? O guri achava aquilo fantástico. Eles cortando, né, os velos de lã naquela saco comprido, né? Que eles iam socando a lã ali e depois para vender, amaраvam. Achava aquilo extraordinário, sabe? E são rápidos, né, Silvio? Uma coisa impressionante. Eu ficava torcendo, vendo a hora que eles iam picar a ovelhinha ali, né? E, na verdade... A hora que eles ferrar o sangue, né? E os caras têm uma prática medonha, né? Uma prática... Fantástico, né? Vai lá, Ramires, vai lá. Vou falar um pouco de Bagé também, então, né? Eu ia aí, vai tu. Tu sabe que vai ser uma dificuldade para eu falar sobre essa temática. Bagé. Vamos fazer um programa sobre Bagé, né, Silvio? Olha... A minha madrasta é de Bagé. E aproveitar e mandar um beijo, um abraço, Beth. Olha aí. E uma vez eu fui para Bagé, a mãe tinha umas amigas em Bagé também, e eu fui criança para lá, e a única coisa que eu me lembro era de um clube que tinha na entrada da cidade, com as piscinas no alto de uma colina, assim,
E de lá se enxergava o pórtico da cidade. Mas não tinha mais nada em volta. Aí depois, anos depois, cara, eu fui ver uma foto da região, assim, cara, era outra coisa, né? O clube, as piscininhas espremidas no meio de um monte de prédio, de coisa, de casa, Tu ainda tem família lá, Silvio? Toda a minha família lá. Toda a família está lá. Em 2015 eu perdi a minha mãe e eu só tenho uma irmã, né? Nós somos em 2. E ela continua em Bagé lá, minha mãe morava com ela, legal, tudo, ficou viva muito cedo, né? Qual é o nome desse clube, Silvio? Olha, ou é o Cantegril ou é o Cacheral, é um dos dois aí. que tem perto do pórtico da entrada. Pois olha, sim, é o Cacheral, Clube Cacheral. Tá. Olha aí. Tu ia nadar no Cacheral. Tu tá falando no pórtico da ida para o Uruguai, da ida ali que é na zona sul da cidade mesmo. Bagé fica a 60 quilômetros de Aceguá, né, que é a fronteira com o Uruguai. Então, da região dos Aras, ali, aquela região é belíssima da cidade, ali, perto do aeroporto e tal, né, indo para o aeroporto e tal. Esse é o Clube Cacheral. Realmente, as piscinas ficam num alto, assim, e tu vê toda a cidade lá. Era bonito ali, bem bonito. Aí eu fiquei curioso de te perguntar qual era o nome do clube, que eu não lembro, né? Cacheral, tu era pequeno, né? Tu ia pra piscina com aquelas boinhas nos braços, assim, ainda, né, Ramires? Cara, provavelmente sim. Mas assim, a mãe tinha essa amiga da mãe, onde a gente ficou lá em Bagé, né? E ela tinha 2 filhas. E aí as meninas que me cuidavam, né? Então, eu não sabia nadar, claro, eu era pequeno, claro. Vivia pendurado no pescoço das gurias, né? Sei lá, eu tinha uns 4 anos, 5 anos. Algo do gênero, assim, sabe? Não estava nem na escola ainda. Não ia nem para a escola ainda. Então, eu só me lembro dessa cena lá, na piscina, de cima do morro, de ver, chegando no clube e ver o pórtico, né? Ver esse pórtico lá e tal. Sim. Não, vontade de saber que clube era aquele. Clube Cacheral de Bagé. Falando em clube, né? Só lembrando que Bagé tem um dos principais clássicos do estado, né? O Baguá é um negócio fora do comum, né? Jogaram esses dias, né? Jogaram esses dias, eu ia falar isso, Ramiro. Eu não sei nem quanto foi o resultado, mas eu vou pesquisar e vou botar aí depois na edição. Anima o torcedor. Vem Ramon, perna esquerda, levantamento, pode abraçar! Gol! A bola passar, tem o Maurício ali perto para jogar. Maurício domina, cruzamento procurando o Helder, chegou pro Rafinha, pode abraçar! Chegou em algum Baguá lá, Silvio? Não. Meu Deus do céu, rapaz, mas eu fui em trocentos Baguá. Que maravilha, cara. Sério? Eu sou do tempo de pular o muro do estádio, porque não tinha dinheiro para pagar o ingresso. A minha região da cidade era perto da Pedra Moura, que é o estado do Bagé, do Grêmio Esportivo Bagé. Mas tu torcia pro outro. Mas eu era Guarani, porque o Guarani é o vermelho e branco, encarnado em branco. E é lá no outro lado da cidade. E a gente atravessava a cidade para ir no Guarani. Mas eu gostava mais de pular o muro do Bagé. Eu tinha um lugarzinho lá que eu conseguia escalar lá e entrava. Então, Baguá... E é um clássico acirrado mesmo, é jogo pegado. Clássico. São times centenários, rapaz. O Guarani de Bagé é o único time do interior gaúcho bicampeão. Ele é o único time do interior 2 vezes campeão do Rio Grande do Sul, campeão gaúcho. Em 1920 e 1938. Tudo bem que faz 100 anos quase, mas é a história, né? É a história. E o Bagé foi 1 vez campeão gaúcho e o Guarani 2 vezes. Então, se tu olhar em qualquer estatística do gauchão e tal, tu vai ver Guarani e Bagé, 2 estrelinhas lá, ele é bicampeão, o único time do interior, né? Então, isso é uma honra pra gente, né? E eu admiro tanto eles no sentido de que a dificuldade que o futebol do interior tem para se manter e 2 times que são centenários conseguem até hoje, né, com claudicantes aí, com todas as dificuldades, eles se mantêm vivos. Quando a coisa está muito ruim, assim, eles fazem um Baguá e arrumam lá um troquinho e conseguem dar uma ajeitada na casa, né? Mas é extraordinária a abnegação daquelas pessoas, né, daqueles baguenses lá, enfim, que mantém firme essa tradição.
Já foi falado inúmeras vezes em fazer uma fusão e tal, e nunca passou, sabe? Porque a torcida de ambos é apaixonada mesmo, e os dois têm o seu estádio próprio, então muito interessante, muito legal. Eu até vi esses dias Diferente de outros clubes aí da capital que não tem estádio, né? Já vou te dizer de uma postagem. Alguém me mandou isso, César, depois eu até vou te mandar. Alguém postou uma mensagem assim, do Guarani de Bagé, né? Eu não sei se foi uma crítica, alguma coisa, aí um gremista colocou lá, mas esse time de que bairro que é mesmo, hein? Aí lá um torcedor do Guarani replicou embaixo, né? É de Bagé e tem estádio próprio. Deu nos dedos. Deu nos dedos do gremista. Guarani de Bagé e tem estádio próprio. Eu acho, Ramírez. Disputa a Série B do Gauchão e tem estádio próprio. Eu ia dizer isso. Eu acho que esse jogo aí, esse último Baguá, foi pela Série A2 do Gauchão, que já começou agora. Sim. E agora houve um probleminha lá com o meu co-irmão Grêmio Esportivo Bagé, que ele perdeu lá 12 pontos por uma inscrição irregular de jogador, alguma coisa assim, e foi rebaixado para a Série C. Então, os alvirrubros estão meio que felizes assim, com essa queda do Jorge Negro para a terceira divisão gaúcha. E tu sabe que até eu estava vendo hoje, até mandei o link para o pessoal, uma entrevista com o Lisca, naquele... Não, nem estava vendo, estava ouvindo, estava trabalhando e ouvindo a entrevista, naquele site do Bairrista, né? E aí mandei o link da entrevista, porque o Lisca é um profissional acima da média. E aí o cara do Bairrista disse que eles vão disponibilizar link e vão transmitir a Série A2 lá do Rio Grande. Tu vai poder ver jogo do... eu vou te mandar o link depois. Aí tu vai poder ver a Série A2. Mas olha que legal. E o Quem é maluco por futebol, o Ramírez vê até o que tiver, tu tá vendo, né, Ramírez? Eu vou ver. Futebol, eu tô que nem cerveja agora também, né, cara? Para, cara. Só quer ver o Neymar, o Mbappé, para com isso, Ramírez. Eu só vejo Premier League. Para aí. Tu tá falando Ó a frescura aí, viu, Silvio? Olha a frescura. Você assiste NFL, César. Mas eu gosto de futebol americano, partida de futebol, César. Vai criar vergonha na cara, rapaz. Ontem eu fiquei... Acabou o jogo do Inter ontem, só falando de futebol americano. Aí tava começando um jogo na NFL lá que eu vejo. Rapaz, que coisa horrorosa, meu. Fiquei até 1 da manhã vendo o jogo, um jogo horroroso lá. Hoje tô com sono. É um horror. Mas vamos só finalizando. Vamos finalizar o capítulo Bagé, porque tu sabe que lá em Bagé tem 2 colorados. Assim, o primeiro é o Silvio, né? 2 colorados de projeção. E o segundo é o Branco. 2 colorados ilustre. E o Branco é teu conterrâneo, né, Silvio? Meu conterrâneo. Olha, vocês não têm por que duvidar de uma bobagem que eu vou falar assim, mas eu vi o Branco jogar futebol salão lá. Eu era goleiro, com todo esse tamanho, César, eu era goleiro de futebol salão. E jogávamos na Praça Esportes, ali em Bagé, né, que tinha uma quadra de cimento, né, e a gente jogava ali, saía torneios fantásticos ali. E o Branco era mais novo, eu tenho 64 anos, o Branco deve ter 58, alguma coisa assim. E ele ficava atrás, era uma tela, um alambrado da quadra, né, de futebol de salão, e ele ficava ali olhando. Então a gente conhecia. E eu tenho que falar o seguinte, o Branco tinha vários irmãos, assim, sei lá, 3, 4 irmãos, que se não me engano, tá? E todos muito bons de bola. Eram mais velhos que ele, sabe? E, assim, na época, assim como ele era mais novo, ele era o mais fraquinho dos irmãos, sabe, né, para jogar. E, na verdade, quem vingou, né, no futuro foi ele e projetou toda a família. É um cara muito bom, assim, ele deu proteção a toda a família dele, amparou todos, eles são muito gratos, assim, é um cidadão ilustre lá, realmente um cara muito bom. Merece a estátua que vai ganhar. Vai ganhar uma estátua lá, Silvio? Sim, vai ser inaugurado amanhã, Luiz. Amanhã, nessa Praça Esportes, bem no canto da praça, vai ser inaugurado. Lá onde ele ficava atrás do alambrado. Exatamente. Que maravilha. Olha a história, hein? Olha, só lembrando aí para o pessoal que nós estamos gravando o programa sexta-feira à noite.
agradecer ao Silvio, porque já são sexta-feira, já são o quê, Ramires? Quase 10 da noite, 10 e pouco. E a gente está gravando, então a estátua vai ser inaugurada no sábado, e no domingo tem jogo do Inter e do Corinthians, hein, Ramires? Que jogo, meu. Mas vamos deixar para falar do Inter depois, vamos... O que tu acha? Ou tu já quer pegar o palpite do Silvio aí e depois a gente fala do Inter? Vamos aproveitar que estamos falando. Podia, né? Já estamos aqui mesmo, né? E aí nós temos um quadro, Silvio, que se chama Mãe de Ná, né? Onde a gente pede que o convidado dê o seu palpite para o próximo jogo do Inter. Né? Que vai ser? Qual jogo? Qual jogo? Só recapitulando. Inter e Corinthians, domingo, no Beira-Rio. 4 da tarde. 16 horas. Eu cravo 2-1 pro Colorado aí. Olha aí, cara, o homem já sai atirando. Tu viu? Não tem guerigueire, não. Vamos que vamos. Gol de quem, Silvio? Gol de quem? Olha, tia, o Yuri Alberto e o Edenilson, assim, que é para não fugir a regra, assim, sabe? Então... Bom palpite. Bom palpite. Deixa eu só contar para vocês o seguinte, quando eu fiz a academia em 79, a gente terminou em dezembro, né? Dia 20 de dezembro, se não me engano, foi a formatura. Aí alugamos um ônibus, o pessoal do Sul, que nem aqueles ônibus de sem terra, assim, digamos assim, né? Viemos de Brasília e foi pingando aquilo, deixando em São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Aí de Porto Alegre eu peguei o ônibus de linha na rodoviária para Bagé. Mas eu cheguei em Bagé no dia que o Internacional foi tricampeão brasileiro. Uau. Naquele dia, a minha família me esperando, depois do curso em Brasília, né? E eu recebi de presente o tricampeonato brasileiro. Olha, vocês podem imaginar a minha felicidade. Formado na academia, revendo a minha família e tricampeão brasileiro pelo Internacional. Meu Deus do céu. Que maravilha! Olha aí. Agora, dá o teu palpite agora, Ramires, ou o meu. Eu vou ser usado. Eu vou ser usado. O velhinho da Mega Sena. 4-1 pro Inter. Não! Silvio, isso aí é histórico aqui. Esse programa, tu é edição 29, né? Já fizemos 29. 29 amigos já vieram aqui. E nos 29 programas, nos 28 programas, o Ramires chutou 3-1. Hoje é um marco histórico na história do 4-1. Então eu vou chutar 3-0. 3-0. 3-0 vai ser. 3-0? O meu palpite é 3-0. Eu só não disse 4-0 porque é o Lomba, entendeu? O Lomba que completou 200 jogos, né? 200 jogos. Faz 200 jogos que a gente aguenta ele. Mas isso a gente vai falar depois do intervalo. Depois do intervalo, agora a gente vai fazer deixa o Lomba em paz, cara. Só antes da gente ir para o intervalo, o Silvio falou da academia, né? Ele tem uma trajetória lá dentro da polícia, mas uma das principais, onde a gente se conheceu, o Silvio é um dos responsáveis por construir o movimento sindical dentro da Polícia Federal. Numa época de ditadura, ele, mais meia dúzia de maluco, né, Silvio? Decidiram, porque os caras ganhavam mal, né? Tinha ditadura, tinha tudo aquilo que a gente já sabe, mas ele é um dos responsáveis, e eu queria encerrar esse bloco com essa homenagem ao seu Silvio Jardim. Vamos tomar uma água? Muito obrigado, César. Muito obrigado. Nada. Obrigado, vamos tomar uma aguinha, gente. Um minuto só. 2? Ok. 2 minutos. Tomamos uma água e voltamos para falar de Inter.
Mas olha aí, gente, ó. Tem foto até nos Lençóis Maranhenses. Não, tu viu? O homem anda por tudo, né, cara? Tu viu? É uma beleza mesmo. Que maravilha. Que maravilha. Espetáculo. Mas aí, antes de a gente começar a conversar, César, né? Voltar a bater papo, vamos fazer aquela sequência, né? Como faz 2 semanas que a gente não grava. Cara, esse programa. Atrapalhada, César, né? Esse programa aqui é um programa ruim, viu, Silvio? É um horror, né? E talvez isso explique a nossa baixa audiência. Agora, além de ser ruim, a gente está gravando só de vez em quando a gente dá na cabeça. Deus, ó, tem um cara legal em Curitiba, daí vamos lá falar com ele. Então, nós estamos nojentos. Mas a gente tem que fazer a lembrança. Esse programa vai para o canal do Povo do Clube, que é o movimento da torcida colorada. Tá lá no César, lá em cima, lá. Ó. Tá ali, Povo do Clube. E então é importante que as pessoas curtam esse vídeo, né? Chega lá, dá a curtidinha, acione lá lá embaixo, aciona o sininho para receber as notificações do canal, né? E depois também pode se inscrever no canal, ser inscrito lá e ficar acompanhando o que vai atualizando no canal. E se tiver uns pila a mais, dá pra lá e assinar o canal, que vai de R$4 a R$9, né? 14 pila 15. o máximo, que sou eu. 4 a 15. 15 pila sou eu. Reais. Né? Tem várias faixas de contribuição aí. Pô, gente, R$4, não paga nem o latão ali. Nada. Né? Vamos colaborar com a gente aí, com o povo do clube. O povo do clube é aquilo que eu costumo falar, não tem patrão, né? Não tem patrão ali. Colorados da arquibancada. Né? Então, torcedor do Inter. Então, tem que curtir, tem que compartilhar o vídeo com os amigos. Né? Pô, esqueci o compartilhar, cara, esqueci, também, viu? Não tem problema, né? A gente aceita. Né? Compartilha com os inimigos. Até com gremista, quiser compartilhar para gremista assistir, não tem. Se for para assistir, dar curtida ali, a gente não tem preconceito. Né? A gente só não vai entrevistar, não vai falar, mas enfim. Mas é isso. Aqui não é. Né? Vamos falar de Inter? Vamos falar. Vamos aproveitar o gancho do final lá do Mãe de Ná, né? Que tu deu palpite de que nós não íamos tomar gol, e aí eu retruquei, né? Eu disse que nós vamos tomar pelo menos um gol, meu palpite foi 4-1, porque o Lomba vai estar no gol, né, cara? Mas, cara... Eu vou dizer, aí vamos justificar, né? Eu não acho o Lomba um mau goleiro. Não é mau goleiro. Ele só não tem estrela. Tu acha? Tu entra nessa cantilena aí? Eu entro, cara. Tu acredita nisso, Silvio, que jogador tem que ter estrela? Eu vou te dizer uma coisa, César. Eu acho que, com a minha experiência de vida já, né, com a idade que tenho, tem jogadores que têm lustre, sabe? São vencedores. Sabe? O cara tem um DNA de vencedor. E tem outros que não são. Isso é natural. Nós tínhamos um famoso, assim, em outros tempos, que vocês nem eram nascidos ainda, que era o Ademir da Guia, do Palmeiras. Era um jogador extraordinário. Chegava na seleção e sumia. Então, nós temos... Isso é só um exemplo, né? Assim, nós temos jogadores que são, às vezes, excelentes jogadores, mas o cara não tem, parece, aquela coisa de ser vencedor, sabe? Aquela energia, aquela garra, é um jogador guerreiro, aquela coisa. Isso aí funciona assim, cara. É impressionante. O jogador frio, ele não tem a emoção, talvez, que deu o a mais, sabe? Deu aquele plus para ele. Ele é um jogador bom, como a maioria dos seus companheiros, mas aqueles que têm esse plus, sabe? Essa coisa de vencedor, é um diferencial, você pode ter certeza disso. E talvez o Lomba realmente, como o Ramires falou, eu acho que ele é um bom goleiro, sabe? Nós temos algumas vitórias graças a ele, como temos muitas derrotas também, mas ele parece que não tem, você olha para ele ao final do jogo, assim, se ganhou, perdeu, não muda muito as feições do jogador, sabe? Parece que o cara não tem aquela coisa interna, assim, eu tô revoltado porque eu perdi, entendeu? Eu quero ganhar, eu quero chegar ali e moer esses caras, entendeu? Isso faz uma diferença e tanto, com certeza. Mas tu deu razão pro Ramires, tu não podia ter feito isso, senhor.
Eu concordo com vocês em tese, assim, mas eu não acho determinante, sabe? Porque eu fico imaginando o nosso lateral direito, tu estava falando de estrela, de vontade, de vencedor, eu estava imaginando o Hélder Granja, nosso lateral direito campeão. Cara, aquilo ali não tinha estrela nenhuma, aquilo era um buraco negro, né? Eu acho que o time tem que ter algumas lideranças vencedoras, né? Alguns caras que puxem o time, né? Um cara que não é Magrão, né? Para mim, Magrão é um ícone de levar o time, né? O Fernandão, um Alex, uns caras que, né? E cercado de caras bons, né? Pô, cara, ultimamente, durante muitos anos, o D'Alessandro foi um exemplo disso. D'Alessandro. Né? Ele personificava isso aí. Essa e coisa. Eu vou dar um exemplo contrário para vocês, que vocês vão me dar razão. Tafarel. Tafarel nunca ganhou nada, cara. No Inter ele nunca ganhou nada. Foi um astro da seleção brasileira. E na seleção ele é extraordinário. Extraordinário. Um astro na seleção brasileira. Mas no Inter, cara, tomava gol do André Catimba. E um astro da seleção brasileira jogando em times de segunda linha na Europa, né? Jogava no Reggiana, né? Quando ele foi para a Itália, foi para o segundo nível, assim, e foi um tremendo de um goleiro, né? Um tremendo de um goleiro. O campeonato italiano estava muito bom naquela época, né? Muito então, bom. Até a ida dele nesses times, assim, se justificava para questões financeiras e tal, mas analisando friamente pela qualidade que ele tinha, não merecia ficar num time de segunda linha, não, né? Sim. E tu pega um goleiro como o Klemer, que é um goleiro limitado, multicampeão. Mas por quê? Porque naquele momento pegou um treinador, um grupo. Eu estava vendo essa história, já voltamos para te falar do Inter, Silvio. Essa entrevista do Lisca é fantástica, vocês têm que ver, porque ele fala da base, fala da real, assim, do mundo do futebol, né? E o que era a base do Inter em 96, 97... Eu não falo de concorrente aqui no programa. Não, a nossa audiência é muito maior que a do bairrista. Não tem nem comparação. Só por isso que vamos dar uma chance para ele, vamos citar ele. Vamos marcar ele, vamos marcar quando a gente... Aí tu começa a falar, eu esqueci o que eu tava falando, cara. Tava falando do aí o Lisca diz que o Lisca um dia entra no vestiário do Inter, ele contando, aí ele entra assim, tá a banheira de hidromassagem cheia e o Perdigão jogado assim dentro da banheira de hidromassagem. Tu imagina o Perdigão na banheira aqui. Diz, que isso, Perdigão? O que tá fazendo aqui? No meio da tarde, assim. Diz, professor, por que eu vou para casa? Ali tem a TV de 50 polegadas, banheira de hidromassagem, o fulano aqui já deixa o meu lanche, e os meus amigos estão aqui. Né? O que eu vou fazer em casa? Eu chego em casa e vou dormir, né? Converso com a minha mulher, vou dormir, já chego. E aí ele falando da importância do jogador criar esse vínculo com o clube e com o grupo que ele está, né? Porque assim, no grupo lá tem o cara, o Fernandão ganha 500 mil, o outro ganha 100 mil, o Perdigão ganha 60, né? Quando tu consegue, mesmo com essas diferenças, que esse grupo se una, que é esse Inter lá de 2006 que tu viu na final da Libertadores. Foi tão extraordinário isso, e essa complexidade que tu acabou de mostrar, que quando o Fernandão ia ser substituído pelo Adriano Gabiru no final do Mundial de Clubes, foi aquele horror, né? Olha a diferença de tudo. E quem é que fez o gol mais importante da história do Internacional? Gabiru. Vai explicar um negócio desse, Eu botei as duas mãos na cabeça. Tu botou a mão na cabeça, Ramirez? As duas. Caraca. E disse aquela palavra categórica, né? Centenária e altamente instrutiva, né? Fudeu. Pô, eu vi o jogo com o Vini. Tu conhece o Vinícius? O Vinícius é um colorado amigo nosso aqui em Brasília. Vinícius Tavares. Abraço, Vinícius Tavares. Grande. E o Vinícius, eu e o Vinícius nos olhamos e eu tenho a impressão que o Vinícius disse: o Gabiru vai fazer o gol. Você tá brincando? Desse. O Vinícius é meio bruxo, né? O Vini é meio bruxo, assim. O Vinícius é o nosso mestre dos trocadilhos, dos trocadalhos.
O Vini é terrível. O Adriano Gabiru é radicado em Curitiba aqui, ele mora aqui. Sim, ele jogou no Atlético, né, Silvio? Sim, o auge dele foi no Atlético. O auge foi no Atlético. Foi. Ele formou família. O Gabiru é de Alagoas, lá de cima, né? E veio para cá, formou família, tudo ficou aqui e andou perambulando por tudo. Ultimamente estava jogando aqui na suburbana, aqui, sabe assim. Mas tá por aqui. Ele vive antes da pandemia, ele ia naqueles eventos consulares do Inter. Isso, é um cara que circula por. É o Gabiru antes do Mundial e depois do Mundial, né? Depois daquele gol. Né? Deixa eu fazer uma pesquisa científica com vocês. Por que o Inter não ganhou essa partida contra o Bragantino? Mas aí... eu sei a resposta, né? Mas tu viu o jogo, Silvio, ontem? Não vi, cara. Sou obrigado a falar para vocês. Olha, eu tenho que falar uma verdade absoluta agora, assim. O médico me proibiu de assistir jogo de Nacional. Sério isso? Porque, por incrível que pareça, cara, não me faz bem, eu não consigo digerir normalmente um jogo do Inter, sabe? Assim, depois, quando a gente ganha... Eu vejo tudo que é tipo de programa, tudo que é tipo de análise, fico o resto da noite assistindo tudo, sabe? Mas durante o jogo eu fico muito nervoso, cara, me dá palpitação. Então ainda bem que tu assistiu ontem. Não, mas Ramírez, não dá para assim, né? Aquele gol não se leva de contra-ataque dentro do Beira-Rio. O Inter levou um gol de contra-ataque aos 49 do segundo tempo. Né? Mas assim, cara, o time, tinha 8 garotos jogando, né? O Aguirre colocou os garotos para jogar, os guri jogando. É óbvio que o time se desqualificou e abriu ali o flanco, né? Mas eu acho que por isso que tomou o gol, não tem outra explicação. O time estava fragilizado. Olha, da jogada especificamente, quem participa dela é o Saravia. Não, o Saravia, tu sabe a minha opinião, né? Até comprei briga lá, agora eu só compro briga lá. Nós temos um grupo, Silvio. Aí eu critiquei o Saravia e os caras vieram, não, mas esse jogo não passou aqui o Saravia jogou bem. Mas, bom, só se foi da tua TV, né? E o cara deu um gol pros caras. Não, e o cara perdeu várias bolas durante o jogo. Várias, tudo nas costas dele, cara. Esses caras não vêem jogo, Ramírez. Ele tentou. Beleza, que bonito que tentou. Muito bem, Saravia, muito bem. Né? Mas, porra, cara, errou 80% das bolas. Aí fica não, e ele não faz uma função, e que é uma função que normalmente é o Moisés, e em todos os times, quem faz a função de cobrir a defesa, né, é o lateral esquerdo. Né? Por isso que às vezes tu vê o Moisés lá na ponta da grande área do Inter do lado direito, né? Quando os caras avançam, é o Moisés que faz isso, não é o Saravia. E aí o Moisés sai lá e vai lá na frente, né? Por isso que às vezes ele tem a ajuda do Patrick ali, porque é ele que faz essa função. O Saravia nem isso faz, cara. Ele só tem que correr ali no lado direito, porque ele não faz essa cobertura e faz aquela merda ontem no jogo. Não tem fundamento. Não tem fundamento. E na bola, quem tá na bola lá na marcação do cara que faz o gol é o Bosquilha, né? É o Bosquilha. Então não dava. Cara, eu não atribuo a troca pelos guris, entendeu? Não é os guris, é que fragilizou o time. O time ficou frágil. O que aconteceu é que a troca chamou o Bragantino para cima. Deu moral pro Bragantino. E o Bragantino é um time chato, é um time enjoado. Não, é horrível. Da Sul-Americana aí com o Atlético Paranaense agora, em Montevidéu. É um time bem estruturado, sabe? Nessa modernidade aí de clube-empresa, essas coisas todas, né? Ele montou um elenco bacana, tal, tem feito um bom campeonato aí. E o Bragantino, se continuar com esse patrocínio da Red Bull, essas coisas aí, ele vai se mantendo na Série A. Com certeza. Os outros Vascos, Botafogos da vida vão peleando aí, cai e sobe. O Bragantino é um que, se continuar nessa toada de organização, né, do clube e tal, ele vai se mantendo aí, com certeza. Então é um time enjoado, sim. Fazendo um parêntese nessa questão do clube empresa aí, pode ser, Ramírez? Isso é uma questão, isso é um caminho sem volta, eu acho, cara. Esses grandes clubes, né? Nos pequenos, ok, mas tu pega aí Botafogo,
Vasco, Cruzeiro, que mais? Esses 3 aí que estão pelas tabelas, isso aí cara, o cara chega lá com... Tu imagina, o cara chega no Vasco, a dívida do Vasco é R$1 bilhão. 1 bilhão. Né? Mas os caras têm 20 milhões de torcedores e tem a marca já pronta. Chega um cara aí dos Emirados Árabes, lá da Rússia, R$1 bilhão convertendo pro dólar hoje, não é nada, cara. E o cara vai ser dono do departamento de futebol do clube. Imagina lá o teu Guarani de Bagé lá, tu não é mais... o departamento de futebol vai ter um dono. O cara vai fazer o que quer. Então é complicado. É uma discussão complexa. Aqui no Atlético Paranaense a gente tem alguma coisa mais ou menos parecida com isso, que por sinal é um gaúcho. O Mário Celso Petralha, que é o presidente do Atlético Paranaense. Eu não gosto desse cara. É um sujeito que, graças a ele, o Atlético Paranaense mudou de patamar. Como diz os flamenguistas lá, é outro patamar, né, com ele. Então, realmente, porque é um grande empresário, é um cara que tem uma visão fantástica. Ele mudou até a marca. A logo, clube, né? a marca. Mudou tudo. E quando o Inter joga com o Atlético Paranaense, tu não vê o jogo, né? Porque não pode também, né? Não, ele realmente dita, né? Então, com a palavra dita, ele é um ditador das regras aí do Atlético e tal, e ninguém se cria com ele, nem Globo, nem ninguém. Às vezes o clube até perde com isso, obviamente, né? Mas reconhecidamente a gente tem que ver que esse estilo que ele adotou, assim como o Eurico Miranda era com o Vasco e tal, às vezes dá certo, né? E para o Atlético Paranaense que está dando certo. O Curitiba teve o Onaireves, mas não era o Onaireves, era o chinês. Foi presidente do Curitiba durante muito tempo aqui, foi o auge do Curitiba, quando foi campeão em 85, em cima do Bangu, nos pênaltis no Rio de Janeiro, era o chinês que era o presidente do Curitiba. Depois que ele saiu, também o Curitiba nunca mais teve assim alguém desse porte, né? Então, às vezes funciona. A gente teve um campeonato Evangelino Neves, só para não esquecer. Isso, exatamente. A gente teve um campeonato brasileiro decidido por Bangu e Curitiba. O Bangu que eliminou o Inter na semifinal, né? Foi isso? Eliminou o Inter na semifinal, acho que foi isso. Quem era o dono do Bangu era o Castor de Andrade. Castor de Andrade, exatamente. E tal. Ou seja, nunca mais o Bangu foi nada, né? Depois que o Castor sumiu. Sumiu. E eu te cortei aquela hora, Ramires, da lá do Inter e Bragantino, né? Que era uma pergunta. Eu ia falar o seguinte, eu ia falar para não dizer que esse é um programa que fica só cornetando, não sei o quê, né? Pô, que baita estreia do zagueiro, né, tia? Que baita zagueiro, cara. Que baita Kaique. Zagueiro. Kaique. Tu viu a imposição física dele, Ramiro? O tamanho do guri, cara? O guri é grande. O guri é grandão, grande. Se impõe rápido. Ele é rápido, sabe se posicionar. Antecipou um monte de bola, assim, antecipou na boa, sabe? Assim, sem precisar bater no cara, sem precisar levantar o cara nem nada. Foi ali, meteu o pezinho dele e tirou a bola. Né? E assim, cara, ele vestiu a 3, né? Ele foi ali, botou a do Indião. Né? Como se estivesse na categoria de base lá, jogando bola, nada, não sentiu nada. Fazia mais de um ano que não jogava. Né? Então, cara, olha que baita que estreia, que baita partida desse nosso zagueiro aí, o Kaique. Né? E o futebol também nos proporciona isso, que às vezes a gente acha um jogador assim, né? A seleção brasileira agora achou um Rafinha, das categorias de base do Internacional. Nós achamos um craque, cara, um baita jogador. Às vezes, como o futebol tem isso, né? Esse zagueiro mesmo aí que é uma aposta ali e tal, mas o guri entrou senhor zagueiro, né? Então, eu nunca vou me esquecer quando o Figueiredo estava saindo, ou saiu do Internacional, e eles trouxeram um zagueiro, acho que era do Norte, Beliato, o nome do zagueiro. Era o Beliato. E o coitado do Beliato, cara, foi substituir o Figueiredo, Dom Elias Figueiredo Brander. Quer dizer, como é que alguém em sã consciência ia substituir o Figueiredo? E aí trouxeram o cara, acho que era do Norte, se não me engano. A criatura sofreu todas as arguras da vida ali sofreu bullying. O Figueiredo não conseguiu nunca se criar
É terrível. Então, às vezes a gente Não. acha um jogador como esse zagueiro aí, tomara que vingue, né? O próprio Bruno Mendes, que é um cara baixo e tal, é um cara limitado tecnicamente e tal, mas é um cara que se impõe, como todo uruguaio aí, né? Tem muita raça, muita vontade. Estava lá no Corinthians, lá na reserva do Corinthians, quando foi pro Inter, mais um bonde desse que a gente arruma aí, né? Pois o cara chegou ali, quietinho e tal, se impôs, formou uma dupla de zaga satisfatória, pelo menos, né? Com ele, a gente tem sofrido poucos gols, então já tá valendo, né? Vale muito. Deixa eu te vai lá. Não, vai lá. Daí eu pergunto, o Silvio tocou no Figueroa, e aí como ele tá proibido de ver jogo, né, e não pode ver mesmo, Silvio, se o médico proibiu, não pode. Eu ia perguntar para ele, porque eu tenho o meu, o Ramires tem o dele, qual é o melhor Inter que tu viu, Silvio, nesse tempo todo de frequentar estádio, de ver... Eu sei que tiveram muitos, assim, mas assim, o Inter que te marcou. Tá na ponta da língua. É Manga, Cláudio Duarte, Figueroa, Marinho Pérez e Vacaria, Caçapava, Falcão, e aí tem Carpegiani, Batista, Jair, o Príncipe Jajá e tal, Valdomiro, Dario e Lula. Então esse aí tá na ponta da língua. Era um cano, né, cara? Eu tive o privilégio de ver esse time jogar em Bagé, ao vivo, assim, sabe o que? Eu era guri naquela época, não ia Porto Alegre, era difícil e tal, ver os jogos. E teve lá o Internacional e o Guarani, foi 2-2 o jogo. Os 2 gols do Internacional foram do Lula e do Falcão. E estava 2-1 pro Inter, e aos 45 do segundo tempo, um tal de Neto Paraná bateu uma bola lá do meio da rua, estava chovendo, inclusive, e meteu na gaveta do Manguinha. O Manga se esticou todo, não conseguiu chegar. E eu, como bagiense, estava torcendo pro Guarani, né? Estava dividido ali, mas torcendo, e fiquei feliz pra caramba, saímos de lá, embaixo d'água, os gurizada tudo pulando na rua, assim, nós empatamos com aquele famoso Internacional por 2-2. Não, e 2-2 te atendeu, né, Silvio? Claro. Não perdeu nenhum dos... Fiquei em paz ali, né? Isso é o quê? 76 já? 76. Porque o time começa a ser construído em 74, 75, 76 entra esses caras. 74 era tudo para o Palmeiras, né? Então, favorecimento, como virou depois Flamengo e Corinthians até hoje, naquela época o Palmeiras era muito beneficiado. Então, em 74, a gente não foi campeão por esses benefícios para o Palmeiras, assim, sabe? E aí, 75 e 76 era uma máquina, cara, era uma seleção, não tinha jeito, ninguém encarava. Aquele 2-0 dentro com o Fluminense, que era máquina tricolor, dentro do Maracanã, com o gol do Lula e do Paulo César Carpegiani, cara. O Carpegiani deu uma meia-lua no Oliveira, que era zagueiro do Fluminense. Aquele jogo foi... Ninguém botava fé no Inter naquele jogo lá, cara. A máquina tricolor ia moer a gente lá, sabe? E os caras tinham o Rivelino no meio campo, né? Mas eu ia dizer, cara. Tinha Rivelino. Aquele do Fluminense, hein? Timaço. Era a máquina tricolor, era esse o apelido do time, né? A máquina tricolor. E o Internacional jogou uma partida extraordinária, cara, sabe? Tomou conta do Fluminense, sabe? Engoliu o Fluminense. E fizemos 2-0. Se bobear, poderia ter sido mais 1 ou 2 tranquilamente. E aí levamos para o Cruzeiro em Porto Alegre e um abraço. Só correr para a galera. Mas tu sabe que o... E aí eu era guri, não vou ter essa clareza que eu... Nem tão claro assim, né? Mas assim... já não lembro das coisas de agora. Eu já não lembro, né, cara? Mas assim, o papel do Rubens Minelli naquele time era fundamental. Foi fundamental. Eu lembro agora de rever lances e botar ali para ver no YouTube, que hoje a gente tem esse privilégio. Cara, o time atacando em bloco, se vocês puderem, bota lá os lances. Time chegando em bloco, quando tu vê defendendo, tu vê um bloco, coisas que hoje se fala muito, o Minelli fazia lá atrás, que era um baita profissional. Para você ter uma ideia, a linha de impedimento, que era um artifício, né? Um artifício usado pela defesa, né? Eles faziam com perfeição, eles treinavam muito aquilo, sabe? O Figueroa comandava ali para deixar o atacante de impedimento. Então, além do cotovelo que o Figueroa usava como ninguém, né? Essa linha de impedimento. Então, ninguém usava esse artifício assim, sabe?
E coisas que foram implantadas, né? Determinada equipe implanta alguma coisa, como a Holanda implantou o futebol, aquele lá e tal. O Internacional implantou essa linha de impedimento, fazia com perfeição isso, sabe? Não, e tu sabe que claro, hoje não é mais linha de impedimento, mas o futebol hoje, essa coisa em linha, né? Romper as linhas, é isso, né? Só o que fizeram hoje, né? Tu avançou um pouco, mas dependendo do treinador, né? Se tu pega o Ramírez, gostava da linha mais baixa, lá, trocar a bola lá com o goleiro. Né? Lembrando que o Ramírez que ele está falando não sou é ele, não é esse, não, é o outro. É o Miguel Ángel Ramírez, aquele o incompetente, lá. É o incompetente. O Mar. Hoje, tu vê que as linhas do Inter já estão mais avançadas, né? Mas ainda é um time reativo, então, mas é isso, é as linhas. Né? O Minelli treinou isso à perfeição, adiantou a linha de marcação da defesa e deixava os caras na banheira. Isso é fantástico, fantástico. E essas curiosidades, assim, que nós poderíamos ficar aqui uma semana conversando, mas o Falcão era um cara que não conseguia bater com a perna esquerda. Ele, desde guri, ele tinha dificuldade de bater com a perna esquerda, né? Então ele treinava a exaustão, assim, ele ficava no final do treino batendo com a perna esquerda para ir treinando. E na Copa do Mundo de 82, ele fez aquele segundo gol de empate contra a Itália, de perna esquerda, e saiu virando daquele jeito. Eu fico imaginando a emoção do cara, dizendo, viu, deu certo, né? Tudo aquilo que eu treinei, eu coloquei aqui na Copa do Mundo, né? Eu meti esse balaço de perna esquerda na gaveta lá, do Dino Zoff lá e tal. Então, são treinamentos, são coisas que o Minelli simulava muito isso, né? A cabeça do Dario, o Valdomiro era um cara limitado, né? Ele era rápido e ele nem sabia cruzar direito. E foi treinando e passou a fazer aquele cruzamento com uma perfeição fantástica. O Dario mesmo fez vários gols de cabeça graças aos cruzamentos do Valdomiro, né? O próprio então, Lula, né? O próprio Lula vem para o Inter e ele já vem do Rio. Eu acho que ele vem do Rio, né? Eu acho que sim. Pouco acreditado e chega aqui e começa, né? Ponteiro esquerdo clássico. Do tempo dos ponteiros ainda, né? E que funcionavam, né? Claro que o futebol vai se reorganizando, né? São novas teorias, novas maneiras e tal. Mas eu achava muito bacana aquele ponta direito e ponta esquerda. E o centroavante clássico, sabe? Porque era isso, eles iam para cima, estilo Garrincha, 7, 9 né? 11. Eles driblavam, cara, sabe? É o futebol arte que nos diferenciou, assim, o brasileiro. A partir do momento que nós passamos a adotar o estilo europeu e tal, a gente ficou numa mesmice aí. O que sempre nos diferenciou foi essa capacidade do improviso, o drible, era o Garrincha, um exemplo clássico, né, e tal. Então, apareceu o Rafinha agora. O que o Rafinha fez agora na seleção? Ele voltou a driblar. Ele desmontou aí o Uruguai agora e tal, com dribles. Porque se a gente ficar tocando bola como os outros tocam, a gente fica atrás. Nós nem temos essa habilidade toda. Agora, o que nos diferencia é o drible, a capacidade de improvisar. E os ponteiros... E a gente nem tem essa disciplina, né, Silvio, para poder fazer valer essa troca de passe, né? Exatamente. Isso aí deixa para o japonês hoje em dia, que em outros tempos era uma brincadeira, né? Quem toca muito bem a bola matematicamente assim é o Japão e outras cositas aí, né? Então, o Minelli foi um cara que estimulava muito isso, sabe? Ele treinava muito as deficiências dos jogadores. E ele estimulava que eles fizessem isso, né? Treinassem. O Valdomiro e o cruzamento do Valdomiro e a batida de perna do Falcão é muito graças à insistência do Minelli, que deu essa liberdade para eles e incentivou eles a treinar bastante. Vocês sabem que o que eu acho, é só achismo mesmo, que as posições do futebol vêm evoluindo, né? Nós somos do tempo do cabeça de área, né? A gente é do tempo que não existia quarto zagueiro, né? Era 3, né? 2 zagueiros, 2 laterais, não tinha o zagueiro fazendo cobertura. Eu acho que a evolução é a seguinte, jogador com característica. O futebol como a gente conhece, as posições como a gente conhece vão acabar. É por característica. O cara vai ter que ter a técnica e vai ter a característica dele. Bom, a característica é aqui, ataque, o cara faz isso, tem 40 funções no jogo, mas assim, o centroavante,
não, não, eu acho que o futebol vídeo vai Patrick, evoluir. né? O Patrick, qual é a posição do Patrick hoje? Não tem, cara. Tu pega o Neymar mesmo. O Neymar é um cara que tem que deixar livre mesmo, cara. Não pode botar ele fixo numa posição, tu mata o cara. E então, tu vê o Neymar voltando lá na Europa, voltando, perseguindo o cara, marcando, né? Doutor Ramírez, vamos fechar o nosso boteco? Acontece, né? Temos que fechar. Aí, né? Aqui estamos 1 hora e 6 minutos conversando contigo, Silvio. Passa Parece assim, ó. Mentira. Mas é uma coisa delícia. Boa, né? cara. Aqui é uma boa, cara. Conversar de futebol. Da nossa paixão, que é o internacional, nós vamos ficar aqui. Isso aqui é uma roda de amigo falando de futebol. Mas assim, aqui a gente acaba o programa assim, eu e o Ramírez vamos fazer os agradecimentos e tu vai encerrar o programa. Tá, vamos te deixar nessa bucha. Vamos deixar. A bucha é tua. Não, tu que vai ter que. Presidente de sindicato. Não, isso aí não. Vai saber se caçou bandido, né? Isso aí não, isso aí não é nada. Isso aí é pênalti aos 48 do segundo tempo, assim, e o cara tem que fazer com o Silvio. Deixa que ele faça. Silvio, muito obrigado. Foi realmente um prazer te conhecer aí, bater esse papo contigo, né? Muito, muito bom. Cara, vi história de Colorado, falando de Inter, de futebol e adjacências, né? Cara, é sempre muito bom e foi mais uma boa noite de sexta-feira, né? Então, sexta-feira, né? O que é? 10h30 já, quase, mais de 40 minutos. Lá vai, pedrada. Quase 11 horas, né? Então, cara, muito, muito bom estar contigo aí. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E esteja à vontade para aparecer na casa aí, quando quiser. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Doutor Silvio, nosso nobre embaixador de Bagé, obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado o convite, tá? Obrigado por se propor a bater esse papo com a gente. Conversar contigo é sempre uma honra, cara, aqui pelo celular, pessoalmente. Né? César, antes de terminar, antes de fazer. O cara cortou a minha despedida, assim, olha aí, eu não tenho que me revoltar. Eu preciso pedir desculpas. Rubens, desculpa de a gente entrevistar um colorado curitibano de Curitiba antes de ti. O Rubens é um amigo nosso que aposentou no Banco do Brasil e está morando em Curitiba. Está morando em Curitiba. Coloradaço aí. Tá. Hoje estava fazendo pizza lá, né, Ramírez? Pizza e tomando um vinho. Saiu meia calabresa, meia shiitake. Não, é 2 fatias calabresa, o resto shiitake. Pode olhar ali o vídeo que ele mandou. Eu acho que é só ele que come a calabresa. É só ele na calabresa lá. Retomando, Silvio, obrigado por ter aceitado o convite, por bater esse papo com a gente. Cara, assim, não tenho palavras mesmo para te agradecer. Tu sabe que eu tenho muita admiração por ti e independente da nossa amizade já de longa data, né? É sempre bom a gente falar de Inter e te receber num espaço tão democrático como é o nosso. Obrigado, abraço na tua família aí, fique bem, cuide da saúde, não vê jogo do Inter, só quando o médico liberar, tá? E esteja sempre à vontade para voltar aqui, para mandar o WhatsApp, essas coisas aí. Obrigadão. Encerra o programa, é contigo agora. É recíproco aí a admiração do amigo, de priscas aéreas, de momentos importantes da vida da gente, assim, bem intensos, né? E te reencontrar para falar do Internacional, então, meu Deus do céu, não podia ser um reencontro melhor. E ao meu novo amigo Luiz Ramírez aí, satisfação de te conhecer, tia, e saber que tu andou por Bagé, aí já nos aproxima mais ainda, né? É uma satisfação enorme, e eu só quero que vocês me permitam fazer só uma pequena historinha assim, para encerrar, para dizer para vocês o sentido que tem o Internacional na vida da gente. Eu, numa das minhas muitas férias que eu fui para Bagé, eu voltava para Porto Alegre, e numa delas, com os gurizinhos pequenos, devia ter 8, 10 anos, 8, outro 10 anos, essa faixa assim, eu vou dar uma passadinha no Beira-Rio. Aí passei lá no estádio, estacionei por ali e tal, eles dois com
camisetinha do Inter, e com os dois, de mãozinha dada com cada um deles, cheguei na porta do estádio, assim, e estava fechado o portão, né? Eu digo, que pena, eu queria mostrar o campo para eles, né? E eu estou vindo de Bagé aqui, indo para Curitiba, né? E estava um senhor ali, que era um dos responsáveis ali pela portaria do Internacional ali e tal. Aí ele olhou para mim assim, o senhor queria dar uma olhadinha? Eu digo, meu amigo, era tudo que eu queria agora, que me mostrar para os meus gurizinhos. Aí ele disse, eu vou abrir para o senhor aqui, o senhor pode entrar e dar uma olhada. Olha, vocês imaginam a minha felicidade, eu e os meus 2 filhos na arquibancada, com todo aquele Beira-Rio à minha disposição, que estava fechado, e pela gentileza daquele cidadão que estava ali, profissional que estava cuidando ali, ele abriu o estádio e eu pude mostrar para os meus filhos, e a minha esposa tirou uma fotografia que eu tenho guardada no coração. Então, que lindo. queridos amigos, foi uma satisfação enorme estar aqui em Curitiba, estou à disposição, e a gratidão foi minha de poder participar com vocês desse espaço maravilhoso para falar do nosso Internacional. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Obrigado, até a próxima. Até mais. Tchau, Coloradade.